Olá, personas del mundo! Está no ar mais um Insólito. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre ser escritora. Tá, então, sem enrolação, sem bromas, vamos ao vídeo. Bom, galera, eu tenho 3 perguntas que todo mundo sempre faz com relação a eu escrever um livro. O livro tá aqui no computador e eu vou usar ele de base, vou pegar alguns personagens dele para descrever alguns acontecimentos. O primeiro acontecimento, eu vou falar sobre os personagens terem vida própria. Eu não consegui controlar as ações deles. Aí todo mundo vai falar, tá, mas é coisa da sua cabeça, é uma coisa que você inventou, então como você não controla eles? Acontece, galera, que assim como qualquer pessoa, os personagens têm a sua personalidade, têm o seu jeito de viver. Por exemplo, o Marlon, ele é bem conservador, ele não gosta de demonstrar sentimentos, ele é bem na dele, ele é bem calado e ele não gosta de misturar profissional com pessoal. Então, se ele gosta de uma garota, tipo, por exemplo, uma aluna dele, que no caso ele é professor, ele não vai simplesmente chegar nela, nossa, eu te amo e eles vão ficar felizes para sempre. Porque não bate com a personalidade dele. Então eu não posso colocar isso, entendeu? Então eu falo que ele tem vida própria porque ele decide o que vai acontecer. A personalidade dele é quem fala, ó, você vai gostar dela e você vai fazer de tudo para não demonstrar isso. Porque é a personalidade dele ser conservador, que aluno e professor não devem ficar junto, que ele é muito mais velho do que ela, enfim. Basicamente isso que acontece quando eu falo que o personagem tem vida própria. Porque eu tô escrevendo, eu posso pensar que vou fazer o romance dele com a Clara? Posso. Eu vou fazer o romance dele com a Clara? Vou, provavelmente. Mas não vai ser aquele romance, tipo, ele começa a gostar dela e ela começa a gostar dele, os dois ficam juntos, porque essa não é a personalidade dele, essa não é o jeito dele de viver, entendeu? Desde criança ele cresceu entendendo que sentimentos machucam e ele não quer se machucar. E nem machucar outra pessoa, então ele vai evitar ao máximo expor isso, sabe, às outras pessoas. Então, é isso que eu falo com o personagem tem vida própria. A personalidade dele define como ele vai reagir a cada situação do livro. Por exemplo, a uma briga, a um romance, a um acontecimento constrangedor, a um acontecimento feliz, a um acontecimento triste. Então é isso. E eu vou citar outro personagem que é o Paul, que ele também tem uma personalidade bem forte, porque ele cresceu com raiva de praticamente a família toda dele. Motivo, ainda não defini, porque eu ainda não fiz um flashback da vida dele, então, né. Porque muita coisa a gente fala assim, mas você não tem ideia na sua cabeça? Tem, gente. Eu tenho uma ideia na minha cabeça que ele odeia a família dele. Mas quando chega na hora do flashback, aí vai aparecendo na minha cabeça o que pode ter acontecido pra ele ficar assim. Então, se eu não sei, vocês não vão saber por enquanto. Mas ele não gosta muito da família dele. E ele é meio que um assassino de sangue frio, cruel. Então, por exemplo, se ele fica com raiva de alguém, a tendência dele é matar a pessoa que ele está com raiva. Porque assim ele se acalma. Tipo, perfil de um serial killer. Então, por exemplo, eu não controlo se ele vai matar ou não alguém. Se aparecer alguém na frente dele que ele estiver com raiva dessa pessoa, ele vai sair brigando com a pessoa, e se a pessoa, no caso, for mais frágil do que ele, com certeza ele vai matar essa pessoa, entendeu? Eu posso amar o personagem, pode ser meu personagem favorito. Eu vou ter que matar o personagem, porque não tem essa de, o personagem do nada arranca forças lá do fundo da alma. Não acontece isso, sabe? É uma coisa muito improvável, tipo, o personagem tá lá brigando, tá todo espancado, morrendo já, não tem nem força pra lutar mais. Do nada ele tira força do cafundó do Judas, onde Judas perdeu a bota, entendeu? Lá nos quintos dos infernos pra poder destruir o outro. Não acontece, então. Principalmente no livro, que é algo tão complexo, que tem que descrever as cenas, que tem que dar um motivo pra ele conseguir isso. No caso, o Paul, ele é um vampiro e o primo dele, um exemplo, é humano. Ele com certeza vai matar o primo dele, porque o primo dele não tem força pra lutar contra ele. Então é isso, que é quando eu não sei, eu não consigo controlar o personagem. Isso vai da personalidade, vai do contexto da história. Às vezes eles estão numa cena que é preciso fazer alguma coisa, ou algum personagem precisa sofrer para poder modificar a vida, para poder pensar na vida, para poder... Por exemplo, a Clara, no livro, ela não sabe o que é amar. Mas
Como que eu colocaria uma personagem que não sabe o que é amar, tipo, que não conhece o que é amor, que não sabe conviver com as pessoas amando elas, se ela vive numa família feliz, que todo mundo se ama e nada de ruim acontece com ela? Tem que ter um motivo pra ela achar que o amor não existe, entendeu? Então, é por isso que às vezes alguns personagens têm que sofrer. E também, se todos os personagens fossem felizes, seria uma história super chata. Venhamos e convenhamos, né? Tipo Alice no País das Maravilhas, ou Barbie, que todo mundo sai feliz para sempre. Isso não acontece na vida real. E eu pretendo não colocar isso no meu livro. Bom, segunda pergunta é que eles fazem, tipo, quantas páginas vai ter. Gente, eu não controlo a quantidade de páginas que a minha história vai ter. Eu posso pensar assim, eu quero 200 páginas. Mas às vezes acontece alguma coisa e eu tenho que aumentar a história, aprofundar algum assunto. Ou então fica menos páginas. Então não dá pra definir certinho. Eu pretendo 200, mas pelo que eu tô vendo ali do meu livro, que ele já tá chegando no meio, eu acho que ele vai ter umas 250, mais ou menos assim. Porque tem muita coisa pra desenvolver e eu acho que 200 páginas não é suficiente. Porém, não é certeza. Pode dar 150, pode dar 300, enfim. Não depende de mim, isso depende da minha criatividade, depende do desenvolvimento da história, enfim, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra me falar sobre o livro. Mas você não tem, tipo, uma sinopse. Gente, uma coisa que eu aprendi quando eu entrei na escola é que primeiro você escreve o texto, depois você define o título, porque o título vai dizer o que trata o texto. Então você não pode colocar o título e fazer o texto, porque você pode acabar fugindo do conteúdo do título. Então, primeiro eu pretendo escrever a história até o fim. Óbvio que na minha cabeça eu tenho uma base, eu tenho tipo Mara e Lion, ok, vão morrer um, bom, pronto. Mas eu não tenho algo definido, então eu tenho que terminar a história, que eu tenho, tipo, um desenho, por exemplo, você pega a base dele, mas você não sabe que cor você vai colorir, como você vai colorir, que tipo de material você vai usar. Mesma coisa é o livro, eu tenho uma base, mas eu não tenho, tipo, uma coisa concreta. Então, eu vou acabar o livro e depois fazer uma sinopse, para ter uma sinopse mais completa, uma sinopse que vai atrair o público para ler. E é isso, galera, espero que tenham gostado. Se inscreve no canal. Eu prometo que os outros vídeos vão ser melhores um pouquinho e mais curtos. Beijo, até mais!